A gente falou um pouquinho na prestação de contas do atual governador, Renato Casagrande, sobre a importância da ampliação do cerco eletrônico de segurança, cerco inteligente de segurança, que é chamado na cidade de Vitória, que foi implantado há um ano, mais ou menos um ano, e que vem dando resultados expressivos, mesmo ainda sem todas as possibilidades implementadas. O cerco eletrônico de segurança, ele consiste em algumas barreiras que foram colocadas no entorno da cidade de Vitória. São câmeras que, por trás delas, existe um sistema inteligente que faz a leitura das placas, e toda placa, não só da placa, mas de toda a parte traseira do veículo, ela é identificada. O importante do cerco é que ele recebe uma informação e ele não necessita de um número de efetivo para fazer o controle. O próprio sistema dá os alertas automaticamente. Então você não necessita, inclusive, de nenhum policial no momento para fazer os alertas, né? As câmeras mesmo, elas, assim que é inserido no sistema as placas que estão furtadas ou que você queira investigar, a câmera mesmo, quando passa, ela alarma e aciona aí a central que faz toda a investigação. O sistema, ele não serve só para o carro roubado, mas serve também, e tem as parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, para investigações, né? A gente tem uma parceria que foi assinada, inclusive no governo anterior ainda, em que esse acesso é disponibilizado para investigações. Por exemplo, você não precisa ter um carro roubado para fazer uma investigação. Você pode ter, você está com um suspeito que ele tem um carro, a Polícia Civil está fazendo uma investigação, então ele pode saber todo o trajeto dessa pessoa, se no dia em que ocorreu algum incidente ou algum crime, a pessoa onde estava, o carro por onde passou. Então ele não serve só para recuperar o carro roubado, ele serve também para que haja essa investigação. Foi aberta a campanha da fraternidade em todo o Brasil, proposta pela CNBB desse ano, cujo tema é fraternidade e políticas públicas. Eu já tinha falado sobre isso na semana que antecedeu o Carnaval. É uma grande oportunidade para que a igreja faça uma grande reflexão sobre o que são as políticas públicas, a sua necessidade e como é que elas são executadas no Brasil. Políticas públicas, seja ela de que tipo for, não são fáceis para dar cabo a problemas que se arrastam há décadas ou mesmo há séculos. Hoje, para grande parte do Brasil, emergencial é resolver o problema da violência, se não resolver, mitigar, reduzir. Todos os dias que a gente abre os jornais, estão lá situações de roubo, arrombamento, assassinato, espancamento, bala perdida. E no interior do estado, que por muito tempo eram cidades, né, livres desses problemas, hoje enfrentam os mesmos problemas da região da Grande Vitória. Eu poderia falar de vários municípios aqui, eu poderia falar lá dos municípios do norte do estado, de Pinheiros, de Mucurici, ou do sul do estado, de Alegre, de Iguaçuí, mas eu vou falar de Santa Maria de Jetibá, a minha terra, e do deputado Adilson Espíndola, que nos últimos anos viu crescer exponencialmente a violência, assalto, assassinato, arrombamento, roubos de todos os tipos, tráfico de droga, e as pessoas não sabem mais o que fazer. Já no primeiro mandato, e quando o deputado Adilson Espíndola era vereador e presidente da Câmara, já naquela época o deputado Adilson Espíndola procurava a gente para marcar reunião com o secretário, na época o André Garcia, o deputado Adilson vai lembrar, com lideranças que ele trouxe lá de Santa Maria de Jetibá, sobretudo da região de Caramuru naquela época, para tentar amenizar o problema, e que nunca foi feito, só piorou a situação por lá. Hoje, segundo o próprio deputado Adilson Espíndola me disse, o efetivo de Santa Maria é semelhante ao de Itarana. Itarana tem uma população cerca de 4 vezes menor do que a população de Santa Maria. Então, assim, Santa Maria carece. Nós já tivemos uma reunião em janeiro desse ano
com o juiz lá de Santa Maria, representantes da Associação de do Comércio, Fred Berge e outras pessoas da Prefeitura, para tratar desses assuntos. A gente sabe que é difícil, a gente entende toda essa dificuldade, mas há de se fazer alguma coisa imediata. De que é possível fazer segurança pública sem gasto e com inovação. E nós vamos trazer um exemplo que vem lá do Nordeste do país, um exemplo lá de Recife, que foi feito pelo Fábio Silva. Vou ler um breve currículo. Fábio Silva é empreendedor social, fundador do movimento Novo Jeito e do Portal Social, idealizador do Transforma Brasil, primeira plataforma nacional de voluntariado, e do Transforma Recife. O que aconteceu? Nós tínhamos, deputado Adilson, um sério problema em relação à violência nos estádios de futebol, sobretudo no Recife, na Grande Recife. E o Fábio Silva nos trouxe uma solução eficaz, barata, deputado Zé Esmeraldo, e que não demandou praticamente nenhum custo. E é isso que nós precisamos implementar aqui no Estado do Espírito Santo. Chega de soluções mirabolantes, chega de vender ideias que são inexequíveis. Nós precisamos efetivamente de ideias práticas, eficazes e que se traduzam em resultado para a população. O que o Fábio fez? Ele convidou as mães das pessoas que iam assistir os jogos e, sobretudo, daqueles que geravam o maior número de ocorrência, dos mais violentos, aqueles que brigavam, e fez uma palestra com elas, colocou coletes devidamente identificadas, e elas eram as segurança dos jogos na Arena Recife. É um clássico aí, esporte e náutico. Nesse jogo não houve nenhuma ocorrência. Com isso aí, nós conseguimos provar que para fazer segurança pública não precisa de muito dinheiro. Quero voltar aqui a um tema que foi amplamente debatido quando da vinda do senhor presidente, do senhor governador Renato Casagrande a esta casa, que é o tema da violência contra as mulheres. Eu conversei com o nosso presidente Eric Musso, logo que aqui cheguei, e registrei uma opinião e uma sugestão de que esse modelo de gestão que aqui faz o nosso presidente, trazendo diversos serviços importantes para a comunidade aqui dentro desta casa, aproveitando os espaços ociosos que ficaram aqui abertos durante tanto tempo, que aqui pudesse funcionar o serviço de atendimento à mulher vítima de violência, que não deve ser pulverizado. Imaginem a situação de uma mulher que acaba de ser violada e violentada em todos os sentidos, tanto verbal, quanto físico, quanto psicológico. Imagina essa mulher sair da sua casa com os seus filhos, ter que pegar um ônibus e ir à delegacia. Depois da delegacia, ela precisa ir ao núcleo do Ministério Público. Depois ela precisa ir ao atendimento de saúde, não só para o seu tratamento, mas também para a elaboração dos laudos que confirmam a violência por ela sofrida. Depois ela precisa ir ao judiciário. Então, assim, em função disso, é que o governo federal, então presidido pela presidenta Dilma, decidiu por um projeto conhecido como a Casa da Mulher Brasileira, onde a prestação de todos esses serviços à vítima estão concentrados num único local. Então a mulher não tem que ficar se deslocando, acompanhada, na maioria das vezes, por seus filhos menores, e essa dificuldade acaba fazendo com que
as mulheres, algumas mulheres, elas abandonam a ideia de levar à frente a denúncia contra o agressor devido ao Estado não estar preparado para recebê-la e acolhê-la como vítima e cumprir todas as etapas da Lei Maria da Penha. Eu reforço aqui a ideia posta pelo governador e a sugestão feita ao presidente Eric Musso de que a gente possa trabalhar a unificação da prestação desse serviço e aproveitar a ociosidade dos espaços vazios. Quero deixar registrado a violência que foi acometida a soldado Thaís Amorim. Acredito que os senhores e senhoras souberam desse fato durante o carnaval em Conceição da Barra. A soldado Thaís foi destacada, saiu do batalhão onde ela trabalha, que é Colatina, foi trabalhar lá em Conceição da Barra para guarnecer, para fornecer segurança aos capixabas, aos foliões durante o carnaval. Ela foi covardemente atingida com uma garrafa, lançaram uma garrafa de encontro a ela, e ela teve essa lesão, uma covardia muito grande. Ela estava ali para prestar segurança para os foliões. O amigo dela, o companheiro dela de trabalho também foi agredido, mas não foi tão grave quanto a situação dela, mas a gente deixa aqui registrado essa situação porque, capitão, é uma situação complicada que vive. Olha só a blusa como é que ficou a da soldado Thaís. É um negócio muito triste, porque são heróis capixabas que estão determinados a defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida, e são recebidos dessa forma. Eu vou fazer a justificativa da indicação número 122 para a construção de uma unidade de Instituto Médico Legal na cidade de Guaçuí. É o famoso IML. É uma reivindicação antiga. Nós somos uma região polo, Guaçuí está num polo regional, tem o Corpo de Bombeiros. As justificativas são as seguintes, e o deputado Teodorico Ferraço já fez essa solicitação verbal, eu já sei. Então nós podemos unir forças para atrair essa possibilidade, que claro que vai gerar um gasto para o Estado, mas pode gerar uma economia grande também. O ML mais próximo da região do Caparaó é situado em Cachoeiro, tendo insuficiência de corpo técnico para atender a região sul, causando diversos transtornos aos familiares pela excessiva demora em relação à liberação dos corpos. Nesse último final de semana mesmo, houve um assassinato às 9 da manhã, 8 e pouca da manhã, no município entre Dores e Divino São Lourenço. Iguaçuí foi entre os 3 municípios. O corpo só foi retirado do local, no setor rural, às 16 horas e só chegou em Iguaçuí, em Dores do Rio Preto, para o velório no outro dia, às 14 horas. Enfim, é um transtorno, é um sofrimento maior ainda para a família. Eu acabo de protocolar nessa casa um projeto de lei referente às doulas. No Rio de Janeiro foi aprovado um projeto onde regulamenta no serviço público estadual esse benefício para as gestantes do acompanhamento das doulas. São profissionais gabaritados, especializados para o acompanhamento do parto, onde acompanham a gestante em toda a sua gestação, seu trabalho de parto e até no pós-parto, na amamentação. O trabalho visa regulamentar aqui no Estado a presença dela nos hospitais de serviço público que oferecem nos hospitais a maternidade. Então, toda a maternidade do Estado, a partir do projeto que será aprovado aqui nessa Casa de Leis e será regulamentado pelo governo do Estado,
nós teremos aqui um serviço das doulas. O deputado Dr. Hércules, que é um deputado que eu assinei uma frente parlamentar contra a violência obstétrica, e as doulas fazem parte dessa ajuda para evitar a violência obstétrica, fazendo assim o programa de parto, que a paciente chega já no hospital com um planejamento do seu parto. Quero lembrar que realmente o trabalho da doula é muito importante, desde o pré-natal, durante o parto, no pós-parto, a mãe pega... Na amamentação. Principalmente essa questão de acompanhamento, porque a mãe, enquanto o neném está no útero, é mais tranquilo. Quando sai do útero, você sabe que existe até, nós estudamos isso, psicose puerperal da mãe rejeitar aquele filho, até porque ela não sabe lidar com aquela criança ainda. O que eu faço agora com essa criança, né? Então o trabalho da doula é importante. Estamos comemorando nessa semana a Semana Nacional do Rim. E sabemos que medidas preventivas são fundamentais para que possamos minimizar o problema das doenças renais crônicas que tanta situação de emergência, de preocupação para os familiares causam na nossa sociedade. Então queremos parabenizar o Serviço de Nefrologia do Espírito Santo, em especial o Dr. Lauro Vasconcelos, por estar nessa campanha fundamental e importante para a saúde pública do Espírito Santo. O projeto que trata da saúde do cidadão e que trata principalmente dos diabéticos. Hoje é sabido que a grande parte da população, quase 50% da população, está sofrendo, mundial está sofrendo de sobrepeso. E isso traz inúmeras consequências à saúde de cada um de nós. E a diabetes é uma doença que acomete o mundo moderno, digamos assim. Tudo com muita facilidade, e tudo que é bom, o que é gostoso, né, pode fazer mal. Tem muito açúcar, o deputado Hércules está aqui, sabe disso. E açúcar e sal, ele está aqui lembrando. São dois venenos no mundo moderno que comemos todos os dias e até sem saber que está presente na nossa alimentação. E o projeto, ele visa regulamentar a rede hoteleira, aonde ela vai oferecer no seu cardápio, principalmente no café da manhã, a uma alimentação saudável aos seus hóspedes, aonde cada um pode escolher o seu tipo de alimento que assim desejar, sem ter um aumento no custo ou adicional para isso. Este é o momento, né, que nós temos um ganho aí, e peço para que o governador Renato Casagrande sancione essa lei, as duas leis, o mais breve possível, para que entre em vigor e atenda todo o Estado do Espírito Santo. Esse ano estou trabalhando muito mais, já trabalhava com inclusão. E essa inclusão eu agradeço ao nosso presidente Adilson Espíndola, que é o presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, que nós estamos juntos lá nessa batalha pela luta da inclusão. Nós precisamos trabalhar cada vez mais, dar oportunidade àquele que não tem voz, àquele que não tem vez, àquele que não tem acessibilidade. Nós estamos vendo agora, deputado Adilson Espíndola, que a Câmara dos Deputados teve que colocar faixa tátil para abrigar o deputado Felipe Rigoni, que é o primeiro deputado cego que chega à Câmara dos Deputados. Então é preciso que tenha essa acessibilidade. E aqui na Assembleia, felizmente, o nosso presidente Eric Musso, ele já nos garantiu que vai contratar especialista em sinais de Libra para transmitir nossa sessão. Porque quem está em casa e que é surdo não sabe o que eu estou falando aqui. Agora, na campanha política, quando
o Espírito Santo, o Brasil ia se tornar um paraíso, eles botavam intérprete de Libra. Acabou a eleição, ninguém mais... O pobre do eleitor, o pobre do surdo, não sabe o que eu estou falando aqui. Então, felizmente, nosso querido presidente, vendo essa necessidade, agora vai fazer, naturalmente, essa justiça a esse povo. É uma preocupação com uma área que eu tive o privilégio de ser secretário de Estado durante um ano. É uma preocupação com uma área que nós já estamos indo para o 3º mês do governo e parece que o ano não começou. E aí eu gostaria de falar o porquê que eu subi a essa tribuna e cheguei a essa conclusão. Os projetos de iniciação científica, de pesquisa, de extensão, de inovação e principalmente de qualificação profissional estão parados nesse estado, totalmente paralisados. Nada anda. O projeto Oportunidades, por exemplo, de qualificação profissional, que atendeu, que formou mais de 80 mil pessoas, não anda se a ideia e o discurso do governador, eu percebi claramente aqui ontem ele falando, e que tem o meu apoio, o governador Casagrande, mas ele tem que ficar atento com a sua equipe, é sempre assim, não é isso? Se o discurso é de que não vamos paralisar os projetos que vinham em andamento, para que a gente possa dar continuidade e atender a população, por que paralisar alguns? Por que os projetos de iniciação científica não voltam? Eu vejo, senhor presidente, os deputados, e que eu tenho o maior respeito, deputados e deputadas, que eu tenho o maior respeito aqui nessa Casa de Leis, inclusive os mais novos, que são brilhantes, vieram para esse sodalice com muita dificuldade, mas chegaram aqui em função da sua competência. Mas eu, talvez como um dos deputados assim, com um pouco mais de mandato, eu gostaria de dar uma pequena orientação. Tem muita gente que faz indicação. Da vez passada, todos faziam indicação. Não adianta você fazer a indicação e não correr atrás. Porque quando você faz, o deputado faz uma indicação, tem outro que já fez também. Indicação é importante, mas nós não podemos deixar a indicação lá dentro do baú. A gente tem, com certeza, que correr atrás. E não é fácil resolver problemas a nível de governo. Tem que, muitas vezes, jogar duro, jogar pesado, para que o secretário de lá saiba que o deputado aqui não é bobo. Deputado Zé Esmeraldo, vou aproveitar brevemente aqui nos 3 minutos regimentais a fala de Vossa Excelência, que tocou um pouco na conduta dos deputados, e aconteceu exatamente um fato extremamente lamentável aqui na casa. Nós abordamos um assunto aqui numa fala com o governador, estávamos protocolizando um pedido e vimos que houve um protocolo anterior ao nosso, ou seja, uma conduta que eu acho que não é adequada, porque é um assunto que nós tratamos especificamente na sessão de segunda-feira com o governador e preparamos uma proposta e fomos surpreendidos ao protocolizar essa mesma proposta, que houve um protocolo às 17h50, 17h55, dessa matéria que nós conversamos e tratamos aqui, especificamente está registrado com o governador. Então eu fico extremamente triste com esse tipo de conduta, porque acho que se houve o tratamento dessa matéria, nada melhor do que fosse chamado, pelo menos que o colega que teve essa ideia, ou que se inspirou na ideia, possibilitasse-nos participar dessa construção, uma construção coletiva, e é o que eu tenho tentado fazer aqui nessa casa. Então, lamento esse tipo de conduta, senhor presidente, entre nós, porque acho que tem que ter uma lealdade um pouco maior, um companheirismo, e entender que o colegiado são 30 deputados e a vitória é da casa, é do povo capixaba e da Assembleia, e não tentar uma ideia do colega, você se passar, como Vossa Excelência bem deixou aqui claro, Zé Esmeraldo, tentar se apropriar dessa ideia e tentar apresentar à sociedade como se a ideia fosse sua. Só que as pessoas deveriam estudar um pouquinho sobre aquilo que já aconteceu aqui na Assembleia. Em 2015, o então líder do governo, Gildevan Fernandes, apresentou uma emenda para retirar o artigo 145 da Constituição Estadual. Aqueles que são da legislatura passada sabem que eu fui o que mais briguei contra isso.
e votei contra na época. A Constituição Estadual ficou esdrúxula, ela parte do artigo 144 para o 146. No ano passado, no ano retrasado, eu apresentei uma PEC para retornar o artigo 145. Eu apresentei esta PEC para retornar o artigo 145. Eu só estou representando a PEC. Então é só estudar o que já vinha acontecendo aqui. Eu fui o que mais bati o tempo inteiro nisso. Na época, eu, o deputado Enivaldo e o deputado Guerindo Zanon fomos os únicos 3 que votamos contra a retirada do artigo 145. Pode falar o que quiser, pode cochichar aí, fazer o que quiser, mas tem que estudar o que já tinha acontecido aqui e como se deu a trajetória dessa história do artigo 145 e quantas vezes eu subi nesta tribuna para criticar veementemente a retirada do artigo 145. Então, se tem alguém copiando aquilo que os colegas vêm fazendo, não sou eu. Essa é uma luta minha desde 2015. E eu só estou reapresentando uma PEC que eu já tinha reapresentado no ano de 2016 ou 2017. Apenas isso. Dizendo do papel e da importância dos parlamentares. Agora, nós estamos debatendo uma alteração num projeto de resolução aqui dessa casa. Como também estamos apreciando, e já fizemos isso, algumas indicações. Indicação meramente aquela que solicita ao governo do Estado que avalie uma proposta sem CPL, sem CPLC, sem ser PEC. Meramente uma sugestão que o legislador ative e encaminhe ao Executivo. E aí, naturalmente, ao apresentar essa proposta, lida, é aberto o processo para discussão. Encerrada a discussão, em votação, e aí, naturalmente, o plenário soberano vota aprovando ou rejeitando a matéria. E o debate aqui nesta casa, seja aqui no púlpito, seja lá embaixo no microfone de à parte, ele é fundamental. E muitas pessoas confundem o debate no parlamento com briga e o que não é. Cada um aqui, cada um parlamentar representa uma fatia importante da sociedade. Cada um parlamentar aqui tem a sua importância para a população do Espírito Santo. Cada um parlamentar aqui, independente do credo, religião, cor, de onde mora, do partido que figura, tem o seu papel. Seja ele recém-chegado a essa casa e nunca ter participado de um mandato eletivo, ou que já participou. Seja ele mais novo no parlamento ou ele mais antigo. Cada um de nós aqui tem uma importância vital para a garantia da democracia.